Olá, pessoal. Meu nome é Ana Lídia e eu vou fazer a oração inicial do podcast hoje. Eu vou fazer a música do Pai Nosso. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pois teu é o reino e o poder, e agora para sempre. Amém. Tchau. Obrigada, Ana Lídia. Agora, vamos aqui iniciar o nosso podcast desse mês de outubro com uma temática principal tão fundamental, né? Que é voltar nossos olhares mais atentos para as crianças e para os adolescentes. Então, a gente vai refletir sobre o Evangelho no lar para as crianças e os adolescentes. E hoje, em específico, a gente vai falar sobre casa dos pais, escola do filho, devido à importância de criar o hábito do Evangelho no lar, de educar as crianças pelo exemplo. E o exemplo faz com que a gente, além de ensinar o Evangelho, aprenda e vivencie o Evangelho. Então, vamos continuar vivenciando o Evangelho aqui agora, com mais uma participação especial, além da de Ana Lídia, que é de... Fala seu nome. Sara Maria. Vamos lá. Eu vou ler uma música de Pedro Valença que fala sobre o tema do podcast. E a música é assim. Hoje me deu saudade de um tempo que não volta mais. Hoje me deu vontade de estar mais perto dos meus pais. Voltar a ser criança, das brigas com meu irmão. Escola e videogame eram nossa preocupação. Mamãe gritava da cozinha. Filho, a mesa está pronta. Nossa família reunida era simples o jantar. Eu lembro, a gente costumava reclamar e hoje tudo que eu queria era voltar. Por que a gente cresce e as coisas mudam de lugar? Porque só quando perde aprende a valorizar. Não sei voltar no tempo, não adianta nem tentar. O que me resta é hoje mesmo aproveitar. Dizer te amo tantas vezes até o outro se cansar. Dar um abraço demorado e sem demorar perdoar. Ligar mais vezes para a família e sem pressa conversar. De certas coisas continuem a passar, de certas coisas continuem a mudar. E o que me resta é só o hoje transformar. Com essa mensagem, eu consigo refletir sobre o valor que a família passa até quando a gente se torna mais velho. A gente troca a família por celular, videogame, Netflix, às vezes até por outros amigos. Mas, na verdade, a gente precisa estar mais ligado à nossa família para aprender a se conhecer e ser capaz de conviver melhor conosco mesmo e com outras pessoas. Aqui em casa, minha mãe toda hora fica falando que a família é a escola para a sociedade. Que se em casa a gente não presta, na rua a gente é pior. Então, depois dessa explanação aí, verdadeiríssima, raiz, eu vou seguir para algumas outras reflexões que a gente pode fazer sobre esse tema, né?
porque a nossa casa, né, é uma escola, é a primeira escola. E engana-se quem pensa que é uma escola apenas para os nossos filhos, porque nós, enquanto pais, nós também precisamos aprender muito, nós precisamos nos educar muito, nos vigiar muito, para que a gente consiga seguir sendo exemplo para nossos filhos. Eu gosto de colocar que, assim, nós não estamos aqui querendo dizer que nós temos que ser perfeitos. Nós sabemos que estamos ainda distantes da perfeição. Mas eu acho indispensável a gente mostrar para os nossos filhos quem somos nós, como somos nós, o que sentimos, como sentimos, né? O que nos chateia, o que nos alegra, a importância de se expressar, a importância de se conhecer. E pelo Evangelho, eu acredito que a gente consegue fazer isso de uma forma mais intensa, porque a gente vai levando o nosso filho a seguir um caminho de justiça, um caminho de consciência, a própria obediência que a gente exige, que é algo também que a gente precisa ter disciplina para, tanto para cobrar, né, do nosso filho, quanto para a gente também perceber que a gente também precisa ter flexibilidade em alguns momentos. Não é ser permissivo ou concordar com libertinagens, mas muitas situações a gente precisa ter flexibilidade e compreensão, né? A gente também consegue ensinar que nós precisamos servir ao Cristo. A gente consegue, através do exemplo do Evangelho no nosso lar, dedicar as nossas vidas ao bem, dedicar as nossas vidas ao que realmente vai importar nessa vida. A gente pode caminhar com amorosidade, vivenciar a fé, né? Fé em Deus, em sua bondade, na sua justiça. Fé em todo o bem que nós podemos ser e podemos fazer. Daí a gente entra na questão da esperança, que também é algo que a gente precisa ensinar, que é ter fé no futuro, que é colocar os bens espirituais acima dos temporais, ter sabedoria, para que a gente possa seguir as vicissitudes da vida, que são provas, expiações. A generosidade é algo que a gente também precisa ensinar. Porque, claro que a gente aprende sobre fazer o bem e muitas vezes a sociedade ensina que você faz o bem para ter algo em troca. E quando o nosso lar é um lar que ensina o Evangelho, a generosidade vem no sentido de caridade, que é fazer o bem pelo bem, sem esperar uma recompensa, um pagamento, que é respeitar a todos, ter misericórdia. Eu amo ter essas conversas com meus filhos sobre ter misericórdia, porque quando a gente tem misericórdia, a gente não dá espaço para ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A gente praticar a indulgência para as fraquezas alheias, para as nossas próprias fraquezas. A gente ser benevolente. A gente ser humilde, ser modesto,
praticar as virtudes que o Pai Celestial, né, nosso irmão Jesus Cristo, nos deixou. A gente ter amabilidade, que digamos que seria mesmo tratar os homens com bondade, benevolência. A gente ter responsabilidade para cumprir nossos deveres de forma consciente. A gente ter compreensão para praticar de novo, né, o respeito a todos. E esse a todos entra também as leis da natureza, que a gente vai passar para os nossos filhos, vai ensinar, né? Uma coisa também que eu gosto muito de ensinar e de aprender enquanto eu ensino e de vivenciar, que eu acho que é fundamental, porque você ensinar e esquecer de vivenciar, aquele ensinamento acaba não tendo a mesma força que ele teria se você vivencia o que você está ensinando. Eu gosto de ensinar a viver feliz, a felicidade, né? Encontrar satisfação nos benefícios que espalha. Encontrar satisfação nas coisas simples da vida. Encontrar satisfação num simples acordei, tenho uma oportunidade de viver mais um dia. Então eu acho que a principal ideia que a gente precisa ter quando a gente fala sobre casa dos pais, escola dos filhos, casa dos filhos, escola dos pais, é justamente a gente lembrar que a gente precisa ser o bem, fazer o bem, vivenciar o bem, para que isso se espelhe para os nossos filhos, independente da idade em que eles estejam, né? Eu fazer o bem ao outro, fazer o bem a mim mesmo, fazer o bem a eles e estimular eles a fazer o bem também. Porque a casa dos pais é a escola dos filhos. E lá no nosso livro, que eu tenho esse livro, né, como um guia de bolso, né, que é um livro assim antigo, mas que eu acredito que nos ajuda muito, né, que é aquele livro Conduta Espírita, pelo Espírito André Luiz. Eu gosto muito desse livro, ele é um guia de bolso aqui em casa, e ele fala que nós precisamos ter a conduta no lar, pois o lar é a primeira escola. Aí ele ainda defende que precisamos proporcionar às crianças os fundamentos de uma educação sólida e bem orientada, sem infundir-lhes medo ou fantasias, começando por dar-lhes o direcionamento espiritual. Precisamos, sempre que possível, né, converter o santuário familiar para acudir ao outro também. A gente também precisa evitar luxos supérfluos nos aposentos, objetos, costumes, imprimindo em tudo características de naturalidade, desde os hábitos mais singelos até os pormenores arquitetônicos da própria moradia. E lembrar que não há verdadeiro clima espírita cristão sem a presença da simplicidade conosco. Ou seja, nós precisamos vivenciar isso, né? Aí tem aqui também, no livro da Conduta Espírita, que ele fala assim, que ao menos uma vez por semana a gente precisa formar o culto do Evangelho com todos aqueles que lhe coparticipam da fé, né? A família, nossa família, às vezes tem amigos também, para que a gente se reúna, estude o Evangelho, cultive o Evangelho em casa, para que a gente possa fazer da nossa casa um verdadeiro templo de Cristo. É isso que essa primeira escola precisa ensinar, né? Então, quando a gente pensa na casa dos pais, escola dos filhos,
é uma escola para todos os filhos de Deus, inclusive a gente que recebe uma honra de ser responsável por uma outra vida, pela condução, pela orientação de uma outra vida, que é algo assim, eu costumo dizer que é algo surreal, porque você tanto tem responsabilidade consigo quanto com o outro e você aprende a amar de forma incondicional. E você precisa praticar também outros conceitos que vão desde o desapego a todas as vicissitudes de ser um homem de bem. Eu acho que quando a gente tem filhos para conduzir, o nosso lar precisa se transformar nesse templo de Cristo. E essa transformação começa dentro de nós, né? E ela é estimulada e fortalecida a partir de cada pensamento que vão gerar as nossas ações e assim por diante. Então, essa foi a mensagem que eu trouxe hoje sobre esse tema que é tão importante. E eu faço convite a vocês a colocar aí nos comentários como está sendo a escola de vocês. Como está sendo a escola de cada pai que está ouvindo esse podcast nesse momento. E aí eu convido também as crianças e os adolescentes que vão nos ouvir a dizer o que vocês estão aprendendo em casa com a família de vocês. Né? Sintam-se à vontade para compartilhar conosco um pouco do que vocês vivenciam. Eu vou ficar muito feliz em ler os comentários de vocês. E isso é tudo. Tô aqui com a minha galerinha para dar tchau. Tchau! Um beijo grande para todos. Gratidão pela oportunidade de estar aqui dividindo um pouquinho do que a gente aprende e do que a gente vivencia com vocês. Um beijo grande. Que as nossas famílias possam desenvolver o templo de Deus em seu lar, todos os dias. Agora e para sempre, né? Que isso seja progressivo nos corações de cada um de nós. Um beijo grande. Olá pessoal, meu nome é Luna. Hoje eu vou fazer a prece final do podcast, pedindo a todas as crianças proteção. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se em ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém.